Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição da TV Síndico Condomínio. Agora, pelo horário de Brasília, são 11 horas e 33 minutos. Lembrando que você pode enviar suas dúvidas, os seus questionamentos pelo Linha Direta. Veja como é fácil participar. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. Fácil participar, né? Então você já pode começar a enviar suas perguntas, seus questionamentos para cá. Nós iremos responder ao vivo. Hoje nós iremos falar sobre responsabilidade civil e criminal do condomínio. Mas antes eu quero começar agradecendo pela presença a presidente em exercício do Síndico Condomínio, doutora Deuswitch. Maria Deuswitch, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. E o doutor Délzio, advogado do Síndico Condomínio. Obrigado também pela presença, Délzio. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é para o doutor Délzio. A Andréa Matias quer saber se o condomínio pode ser responsabilizado pelo crime se um funcionário ocasionou danos a um condomínio. O condomínio sempre será responsável pelos atos de seus empregados. O artigo 932 do Código Civil explicitamente impõe que o empregador é responsável pelos atos de seus empregados enquanto no exercício da função. Então, o que o condomínio tem que fazer sempre? Ele tem que estar muito atento quais são as atividades que o seu empregado está realizando e quais são as condutas do seu empregado. Porque para que o condomínio não seja responsabilizado, excepcionalmente, poderia se provar que o condomínio efetivamente realizou todas as garantias e proteções necessárias para evitar que, por exemplo, o seu empregado venha a furtar algum objeto dos condôminos ou até de terceiros. Ou, na pior das hipóteses, ainda venha a cometer um crime dentro do condomínio. Tá certo, doutora Maria Deuswitch. O Davi Moreira quer saber, no caso de roubos a apartamentos, o condomínio é responsável? Bom, depende. Se constar na convenção do condomínio ou regimento interno, o condomínio passa a ser responsável. Do contrário, não. Mas se a pessoa que foi prejudicada insistir, então o síndico pode tomar a iniciativa de fazer uma assembleia geral, ouvindo todos os moradores e ali tomar uma decisão a respeito do acontecido. Tá certo. Agora a pergunta para o advogado Dr. Délzio. A Sofia Mendes, ela enviou a pergunta dizendo: a indiciação da síndica no condomínio em Caldas Novas por conta da morte da criança na piscina está dentro da lei? Então, essa é uma questão muito delicada, que nós sabemos que a tendência hoje é morar em condomínios chamados condomínios clubes, aonde esses condomínios têm diversos equipamentos de diversão, equipamentos de ginástica, equipamentos de atividades esportivas e equipamentos de cinema, espaço gourmet e tudo mais. O síndico, a ele compete guardar as partes comuns e mantê-las com sua forma ideal. Toda vez que um síndico for desidioso, negligente, omisso e, com a sua atitude, vier a causar um prejuízo financeiro, vier a causar um problema na área penal, ele, teoricamente, poderá ser sim processado. No caso específico, em sendo comprovado que o síndico agiu culposamente, o que significa dizer culposamente? Sem a vontade de atingir aquela finalidade, ou seja, ele não teve dolo, ele não teve vontade de participar do evento danoso que foi a morte da criança. Mas se ficar comprovado que ele culposamente deixou de tomar algumas atitudes ou prevenir alguns atos que a lei lhe imponha ou que efetivamente o maquinário, que tudo aquilo que deveria ter sido mantido de uma forma ideal, se o síndico foi negligente, se o síndico foi omisso e se o síndico não tomou as providências, ele poderá sim ser responsabilizado, inclusive criminalmente.
Esse caso que foi amplamente divulgado pela mídia. Dr. Delzo, tem outra pergunta também de outro caso que foi divulgado pela mídia, é do Marcos Wesley. Ele diz que faz parte do condomínio do Gama Shopping e algumas semanas atrás mais de 20 policiais entraram na loja dele usufruindo de total abuso de poder. Foi divulgado na mídia, inclusive. Nesse caso, cabe um processo ao GDF, já que a Polícia Civil pertence ao próprio governo? Como eu disse antes, os empregadores são responsáveis pelos seus empregados. No caso, o agente público policial, ele está representando o Estado. E com o poder de polícia, ele deve cumprir exatamente o que a legislação determina. Todas as vezes que esses policiais utilizarem de abuso de poder, utilizarem de extrapolação de poder e, após o contraditório e a ampla defesa, e ficar comprovado que houve um ato ilícito por parte dos agentes públicos, que no caso pode ser um policial, quem irá responder perante a justiça da esfera indenizatória será ou o GDF, ou o Estado, ou o município. Porém, se ficar comprovado que aquele agente público cometeu um ato, e aquele ato desencadear no ato criminal, nós teremos dois processos. O agente respondendo criminalmente por seu ato e o governo do Distrito Federal respondendo o quê? Por danos materiais, por danos morais, lucro cessante. Então nós temos que observar primeiro, nós não podemos imputar um fato delituoso a um agente público antes de efetivamente ele exercer o contraditório e a ampla defesa, para aí sim, com base nas provas dos autos, sabermos se aquele agente agiu fora dos padrões normal de conduta. Certo. Lembrando que você pode continuar participando, enviando seus questionamentos e suas dúvidas pelo Linha Direta. Agora a pergunta, presidente em exercício Deuswitch, é de uma pessoa que não quis se identificar. Ela fala o seguinte: mora em um condomínio em Sobradinho e a síndica tirou os funcionários da limpeza e substituiu por pacientes de uma clínica de recuperação de drogados, afirmando que estava fazendo uma ação social e fez isso sem consultar os moradores. Já fiquei sabendo que ela paga bem menos para eles, além de transmitir uma sensação de insegurança aos moradores. O que eles podem fazer nesse caso? Bom, nesse caso, eles têm, os moradores devem tomar uma iniciativa de conversar com a síndica ou fazer uma assembleia geral também para discutir o assunto. Quanto à questão de pagar bem menos, os empregados têm a convenção coletiva de trabalho, negociada entre os dois sindicatos e deverá ser observado o salário deles, porque está aprovado em convenção, registrado na Superintendência do Trabalho, e isso é grave. Eles não poderão ganhar menos. Quanto à outra ação, cabe aos moradores, em Assembleia Geral de um quarto ou simplesmente uma reunião informal, convidá-lo e discutir o assunto. Tá certo, nós iremos fazer um rápido intervalo. Aproveite esse tempo para você enviar suas dúvidas, seus questionamentos. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com mais um bloco da TV Síndico Condomínio. Lembrando que você pode participar enviando seus questionamentos e suas dúvidas. Veja novamente como é fácil. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. E vamos continuando, tem mais algumas dúvidas aqui. Agora a pergunta é para o advogado do Síndico Condomínio, Dr. Délzio. O Carlos Moreira, Dr. Délzio, quer saber se o condomínio é responsável se houver serviço de vigilância e for comprovada negligência por parte desse serviço. Então, essa é uma exceção à regra. Como a nossa presidente já disse, a regra geral é que o condomínio não é responsável pelos furtos e danos causados a seus condôminos, com exceção de quando previsto em convenção. Porém, se os condôminos em Assembleia Geral deliberaram por constituir uma taxa ordinária para lhes garantir uma segurança extra, contratando uma empresa de segurança, lembramos que a empresa de segurança é diferente de um porteiro, de um vigia, de um garagista. Então, contratou uma empresa que é registrada na Polícia Federal, registrada no Ministério do Trabalho para essa função, ou seja, proteção patrimonial e pessoal. E, efetivamente, essa empresa não entregou o serviço que foi contratado. E aí, algum condômino teve um prejuízo, porque não teve seu patrimônio guardado como deveria ser contratado, o condomínio sim pode ser responsabilizado. Por que o condomínio pode ser responsabilizado? Porque foi ele, condomínio, que elegeu a empresa que iria dar garantia de segurança patrimonial e pessoal. Porém, nós temos que lembrar que o síndico deve se atentar para sempre colocar no contrato da empresa que for contratada uma cláusula de responsabilidade civil. Porque se o condomínio for responsabilizado, ele poderá e deverá entrar com uma ação regressiva. Porque a relação de consumo entre a empresa de segurança e o condomínio, ela prevalece naquele caso, condomínio e empresa de segurança. Então, todo o prejuízo que a empresa de segurança der, ou os empregados da empresa de segurança der ao condomínio, o condomínio terá o direito de entrar com ação regressiva e requerer a indenização daquilo que ele, condomínio, teve que desembolsar. Tá certo, muitas dúvidas, muitas perguntas sobre o tema responsabilidade civil e criminal do condomínio. Do presidente em exercício, Maria Deusuit, o Tiago Matos, ele pergunta se o síndico tem o poder de não permitir que funcionários do condomínio recebam chaves dos apartamentos ou veículos dos condôminos. Bom, nesse caso ele deve recomendar aos empregados esse cuidado. Porém, na convenção coletiva de trabalho dos empregados não consta, não foi negociado, e eles não têm esse dever de guardar chaves ou pertences dos moradores, né? A responsabilidade deles mais é receber correspondência. Mas se os condôminos conversarem com o síndico e numa futura assembleia colocar essa situação, poderá, inclusive, haver um acordo nesse sentido. Mas o que o sindicato recomenda é que esses empregados não devem ser responsabilizados pela chave do morador do condomínio e também por animais, qualquer coisa assim que venha prejudicá-los no futuro. Doutora Maria Deusuit, e como ocorrem essas decisões? Tem que ser feita uma reunião com todos os moradores em uma assembleia do condomínio? Normalmente sim, porque hoje o morador ele tem que ir. O condomínio se torna-se uma coisa comum mesmo, né? O empregado, principalmente quando ele tem bastante tempo no prédio, ele passa a ser praticamente da família condomínio. Não esquecendo que ele tem um contrato de trabalho e lá tem os seus deveres e direitos, além do que a convenção negociada entre os dois sindicatos impõe lá também deveres e direitos para eles. Então, eu acho assim um risco o empregado ficar com a chave de um morador. Eu, particularmente, coloco isso em risco e lá no nosso prédio eu sempre aconselho o síndico a conversar com os empregados que eles não recebam, porque é uma responsabilidade muito grande. Okay? Tá certo.
O Rafael Mendonça quer saber, doutor Délcio, quando ocorre a responsabilidade civil do síndico? Rafael, a sua pergunta é uma pergunta que eu sempre brinco com os alunos que nós temos, que esse tipo de pergunta, ela pode ser um título de um livro. Então, nós teríamos que fazer um pequeno resumo do que pode ser a responsabilidade civil e criminal do síndico. Nós sabemos que o artigo 1348 do Código Civil impõe quais são os deveres do síndico. E um dos deveres do síndico, um dos primeiros, é cumprir as leis, a convenção, o regimento interno e as deliberações assembleares. Toda vez que o síndico deixar de observar esse dispositivo da lei e, pela falta de observância desse dispositivo, causar prejuízo, seja ao condomínio e seja um condômino ou um morador do prédio, ele, síndico, será responsabilizado sim, se a sua atitude foi por omissão voluntária ou se sua atitude foi por negligência. Também nós temos que verificar que alguns síndicos, nem todos, é claro, talvez a minoria, eles ficam muito entusiasmados com a função de síndico e extrapolam os seus deveres e seus poderes. E, quando se extrapola deveres e poderes, como nós escutamos aqui algumas perguntas, de síndicos que não levaram uma questão de segurança, não levaram uma questão de convivência à deliberação da Assembleia, e eles tomaram uma atitude sem a devida autorização, ele, síndico, ele pode responder também por excesso de representação. Então, o síndico ele deve observar os limites do seu mandato de síndico. E todas as vezes que ele ultrapassar aqueles limites, ele sim poderá ser responsabilizado. Então, todo síndico que quer ser cauteloso, ele deve deixar de tentar tomar decisões importantes sozinhos e levar para o coletivo, que é a Assembleia Geral dos Condôminos. Porém, quando o síndico agir por omissão voluntária, por ação, negligência ou imprudência e a sua atitude causar problemas e prejuízos aos condôminos e inclusive a terceiros, ele poderá ser responsabilizado civilmente. E como eu disse anteriormente, se seu ato propiciar um ilícito penal, ele sim irá responder criminalmente. E lembrando que o síndico, todas as vezes que, por omissão, causar um prejuízo a terceiros, quem irá responder inicialmente será o condomínio, mas a massa condominial poderá entrar com ação regressiva para responsabilizá-lo para tanto. E nesses casos, quando o síndico ele responde por algum processo, alguma coisa do tipo, ele responde como pessoa mesmo, pessoa jurídica, ou vai para o condomínio essa questão? Pois é. Como eu disse, por exemplo, se houve um acidente, se foi arremessado um objeto de uma janela do condomínio. A lei explicitamente diz o quê? Quem responde pelo dano causado por arremesso ou queda de objetos da unidade autônoma é o proprietário. Porém, a própria lei diz o seguinte: quando não conseguir identificar quem é que fez o lançamento ou deixou cair, o condomínio irá responder. Um outro caso muito também típico para a sua pergunta é: o condomínio estava fazendo uma reforma, desta reforma veio, o síndico deixou de tomar as cautelas e contratar uma empresa idônea e causou um prejuízo. Quem irá responder é o condomínio e não inicialmente o síndico. Por que inicialmente? Após apurados os fatos e verificado que o condomínio teve que indenizar alguém por problemas dele, síndico, o condomínio poderá entrar com ação contra o síndico para reparar os danos que ele causou ao condomínio. Mais uma pergunta que cabe ao doutor advogado do síndico condomínio, essa vez é da Nara Marinho. Minha irmã é funcionária de um condomínio na Asa Sul e vive sofrendo assédio moral. Ela pode abrir processo contra o condomínio além do morador que a assedia? O direito de ação, ou seja, o direito de propor uma ação é previsto na Constituição Federal. Então, todo cidadão tem o direito, sim, de mover ações contra quem melhor entender. Porém, nesse caso específico, nós temos uma situação que é muito peculiar. Por quê? Porque nós sabemos que o condomínio irá responder, em alguns casos, pelos atos dos seus condôminos, porque o condomínio é a junção de interesse e a junção de propriedade. Quando uma pessoa estiver sendo assediada, seja psicologicamente, seja assediada sexualmente na relação de trabalho, essa pessoa ela tem o direito de mover a ação contra o autor daquele ato, ou seja, aquele morador que está sendo inconveniente, mas antes de mover qualquer ação contra o condomínio, deve ela notificar o condomínio informando que está ocorrendo na sua relação de trabalho aquele tipo de ato.
e o condomínio de imediato deve tomar as providências cabíveis para evitar que aquele morador continue. Se for o caso, senhor síndico, mova ações judiciais também do condomínio contra o morador, porque o patrão da empregada é o condomínio, não é o síndico. Então, o condomínio tem legitimidade, poder e dever de proteger os seus empregados na relação de trabalho. O condomínio pode ser processado se ocorrer um estupro dentro das dependências do prédio? É o Haroldo Mercurado que quer saber a resposta dessa pergunta, doutor. Eu sempre brinco em minhas palestras e nas aulas que nós ministramos nessa matéria, eu sempre uso uma palavra, depende. Se o ato do estupro, ou seja, um crime, foi cometido por um empregado do condomínio, foi cometido por um condômino nas áreas comuns, teoricamente o condomínio pode ser responsabilizado. Mas se o ato ilícito penal criminal foi cometido por um terceiro que invadiu o prédio e cometeu esse ato contra um morador, dificilmente o condomínio será responsabilizado. Por quê? O condomínio só tem responsabilidade de guarda, só tem responsabilidade de proteger o patrimônio e as pessoas que ali habitam, se efetivamente contratar empresa especializada ou instituir uma vigilância orgânica. Porque o condomínio também ele não é obrigado a terceirizar a vigilância do condomínio. Ele pode contratar vigilantes, de acordo com a Lei 7.102, e fazendo o quê? Fazendo uma vigilância orgânica. Se o condomínio mantém uma vigilância orgânica, ele se elegeu vigilante e quem se elege vigilante se elege culpado pelos atos ilícitos praticados ali dentro. Então, isso não é uma resposta objetiva. Vai depender de cada caso, vai depender de quem são os atores do ato ilícito. Porque se o condomínio não tiver responsabilidade por manter aquela guarda, ele não será responsabilizado a reparar o dano ou responder criminalmente. Por óbvio, o condomínio jamais poderá responder criminalmente pelo estupro, porque não foi ele, o condomínio, que cometeu o estupro, porque até ele é uma pessoa jurídica, não pode cometer o estupro, porque uma pessoa análoga jurídica como é o condomínio, nem o síndico irá responder por isso, a não ser que ele, pessoa física, que seja o autor do fato. Muitas questões sobre responsabilidade civil e criminal do condomínio respondidas aqui no programa de hoje. Nosso programa está chegando ao fim. Vou passar então a palavra à presidente em exercício, Maria Deuswitch, para as considerações finais. Nós agradecemos, a participação do público e o síndico condomínio está à disposição, os condôminos, os síndicos, a sociedade em geral, para tirar suas dúvidas. Estamos lá esperando, nos visitem e agradecemos. Doutor Désio, as considerações finais? As nossas considerações são as preocupações que nós temos no dia a dia no sindicato. Nós tivemos a notícia semana passada que alguns condomínios estão sendo alvo de pessoas que cometem crimes e esse crime está sendo propiciado ao analisar o balancete do condomínio e verificar que no balancete do condomínio tem valores de grande vulto depositados na conta corrente do condomínio. E o síndico está sendo sequestrado, chamado sequestro relâmpago, para retirada desses valores. Então, senhor síndico, peça ao seu contador para evitar de colocar qual é o saldo de conta corrente que o seu condomínio tem naqueles balancetes que são afixados em locais públicos. Só coloque isso nos balancetes internos. Não divulguem de qualquer maneira, de qualquer forma, qual é a quantidade de valor que aquele condomínio tem depositado em conta corrente. Porque devemos evitar a facilidade que essas pessoas que estão hoje em dia simplesmente para causar mal a terceiros. E nós, o síndico de condomínio, como guardiões da categoria, temos que levar essa informação aos senhores. Um bom dia a todos. E essa foi mais uma edição da TV Síndico Condomínio. A gente agradece a você que nos acompanhou, que enviou suas dúvidas, seus questionamentos. Agradecemos ao Dr. Désio, a presidente em exercício Maria Deuswitch, e agradecemos também a equipe da EA1 que produziu essa transmissão por meio da Top TV Brasil. Desejo a você uma excelente semana e nos vemos numa próxima. Tchau!